Olá, alunos, de volta aqui com a resolução de mais uma questão de informática. Como sempre, vamos atento à leitura da questão. Considere o menu iniciar de um computador com o Windows 7 apresentado parcialmente na figura. Assinale a alternativa que contém a opção que abre diretamente a janela, que permite fazer com que um tipo de arquivo ou protocolo, como .mp3 ou HTTP, seja sempre aberto por um determinado programa. E aí vem as opções para responder se isso é feito em todos os programas: B, música; C, computador; letra D, dispositivos, impressoras; letra E, programas padrão. Bem, observa comigo algo bem interessante. Quando nós vamos aplicar um duplo clique num determinado arquivo no Windows, percebe que automaticamente ele abre esse arquivo com um determinado programa instalado. Esse programa que está associado àquele tipo de arquivo é chamado de programa padrão. Quer dizer, nós podemos determinar para cada tipo de arquivo ou protocolo dentro do Windows um programa padrão. Exemplo, arquivos com a extensão .docx. Eu posso colocar como programa padrão, porque assim é o padrão mesmo, o Word. E aí quando eu aplico um duplo clique no arquivo com a extensão .docx, ele vai abrir com Word. Outro exemplo, xlsx. Se eu aplicar um duplo clique no arquivo com a extensão .xlsx, provavelmente ele vai abrir esse arquivo com o Excel, porque o Excel é o programa padrão para a extensão xlsx. Só que um detalhe, é possível alterar o programa padrão para abrir um tipo de arquivo. Por exemplo, o .docx eu indiquei como programa padrão o Word, mas eu poderia alterar o .docx e colocar como seu programa padrão o LibreOffice Writer, que é um outro editor de textos capaz de abrir o arquivo com a extensão docx. Para fazer essa alteração, para alterar a associação entre o tipo de arquivo, por exemplo, docx, associado a um programa padrão como Word ou Writer, basta entrar na opção Programas Padrão que nós temos aí no menu iniciar. Então percebe, quando a gente clica no menu iniciar, existe uma opção chamada Programas Padrão, que permite o usuário alterar qual é o programa padrão para um determinado tipo de arquivo associado a um determinado programa. Eu vou mostrar isso na prática usando aqui o meu Windows 7. Acompanha comigo então, vou mostrar para vocês a imagem do meu Windows 7. Agora vocês estão visualizando a imagem do Windows 7 com o item Programas Padrão, que pertence ao painel de controle e que pode ser acessado pelo menu iniciar aberto. O próprio Windows diz assim: escolha os programas que o Windows usa por padrão. E aqui tem o texto indicado na questão. Observa, associar um tipo de arquivo ou protocolo a um programa. Fazer com que um tipo de arquivo ou protocolo, como .mp3 ou HTTP, sempre seja aberto em um determinado programa. Então o usuário clica nessa opção, e eu vou fazer isso agora, e ele vai pesquisar a lista de todos os tipos de arquivos que existem no meu computador associado a um determinado programa específico. E aí é possível alterar qual é o programa padrão. Ele mesmo diz: clique em uma extensão para exibir o programa que atualmente abre por padrão. Para alterar o programa padrão, clique em alterar programa. Isso tudo eu encontro dentro de programas padrão, que pode ser acessado pelo painel de controle do Windows ou até mesmo pode ser acessado pelo menu iniciar. Então aqui eu tenho a lista dos diversos tipos de arquivos identificados no meu computador e eu posso definir então qual é o programa padrão para cada um desses tipos de arquivos. Basta selecionar e alterar programa, que ele vai permitir alterar qual é o programa padrão para cada um desses tipos de arquivos. Então, de acordo com o enunciado, percebe que nessa questão eles pegaram o enunciado da própria descrição que aparece dentro de programas padrão. Por isso que a resposta, sem dúvida nenhuma aqui, vamos marcar como correta, é a nossa alternativa E de Equador. Porque ele disse, observa, assinale a alternativa que contém a opção que abre diretamente a janela que permite fazer com que um tipo de arquivo ou protocolo, como .mp3 ou HTTP, seja sempre aberto por um determinado programa. Isso é feito em programas padrão, letra E de Equador a resposta, certo? Então não esquece mais, o item Programas Padrão permite alterar qual é o programa que vai abrir um determinado tipo de arquivo associado àquela extensão ou protocolo, como ele descreve aqui. Ok? E de Equador a resposta certa para essa questão. Certo, pessoal? Era isso. Se gostou do nosso vídeo, não esquece, marca gostei e também se inscreve no nosso canal.
Até o próximo vídeo, bons estudos!